Boa tarde a todos, em nome de Jesus. Boa tarde àqueles que acompanham online também, que tenham aí com a família um tempo maravilhoso de edificação, um tempo de desfrutar da graça do Senhor, da mesma maneira que nós estamos desfrutando aqui. Na Igreja do Senhor, muitas pessoas declaram que Deus fala segundo as necessidades. Quem já ouviu falar isso? Deus fala sempre segundo as necessidades. Eu tenho um princípio, eu creio que Deus fala segundo a sua vontade, que coincidentemente coincide com a necessidade das pessoas. Então, muitos temas são trazidos aqui na casa, não são temas simplesmente aleatórios, que é pego no ar, né? Ainda que a gente medita na palavra diariamente, prepara muita coisa lá, baseado nas meditações, mas a gente procura ministrar aquilo que o Senhor direciona. O Senhor sabe a necessidade da casa, sabe a necessidade das pessoas, então a gente procura ministrar de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai nos mostrando, aquilo que é vontade do Senhor, que eu tenho certeza que essa vontade do Senhor é coincidente com a necessidade das pessoas. Diga ao seu vizinho: Deus fala à igreja, não segundo as necessidades dela, mas segundo a sua própria vontade, que coincide com a necessidade das pessoas. Você viu aí a diferença? Quero pedir que você abra lá no Salmo 89. Ainda estamos aí no tempo de primícias, mês de janeiro. Quem tem aí oferta especial de gratidão ao Senhor, pode estar trazendo até no final, né, no gasofilácio, ou faz um pix lá. Nós queremos honrar o Senhor com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E aquilo que quero ministrar nessa noite ainda tem relação com o culto de primícias e está bem voltado à palavra que o Senhor colocou em nosso coração para esse ano de 2024. 2024, o ano da manifestação da glória do Senhor. E vocês vão perceber que durante alguns cultos aqui, eu quero trabalhar em cima daqueles itens, os 20 itens da palavra profética. Então algumas mensagens girarão em torno daquilo que nós compartilhamos. Eu não sei se você tem acompanhado aí os noticiários, quem tem percepção profética, quem ora pela nação, quem ora em linha com palavras proféticas, ele tem que ficar antenado, tem que ficar atento naquilo que está vindo dentro das notícias. Você olha para a palavra profética, mas também tem que ouvir as notícias para ver o que está acontecendo. No primeiro item, né, nós colocamos ali que algumas partes da terra onde nunca houve abalo, nesse ano haveria. Em janeiro já houve. A região norte do Brasil foi abalado lá, né, por um tremor de terra, quase 7 pontos aí na escala Richter, numa região onde nunca havia acontecido nenhum tremor. E é o primeiro item que nós colocamos ali na palavra profética. Logo em seguida aqui, a virada, já veio os tremores de terra lá do Japão. E se você analisar muitos pontos ali, dos 20 pontos, tem muitas coisas que estão acontecendo aí. É só você acompanhar as notícias. Conforme nós já temos falado, trazemos uma percepção específica para casa, uma percepção específica para a igreja, na cidade como um todo, no Brasil, a nível mundial, mas também algumas coisas que envolvem as nações, que envolvem o âmbito fora da igreja também. A gente tem que estar com o espírito realmente bem ligado. Então, esteja ligado. Poucas pessoas aí pediram a palavra impressa, né? A gente sempre coloca lá na rede social, pensei, esse ano não vou colocar. Vamos ver quem vai procurar. Pessoas de longe, de fora, até fora do Brasil, olha, manda a palavra profética, a gente tem acompanhado todos os anos, né? Então tive aqui um direcionamento de não publicar na rede social. A gente sempre coloca no Facebook, coloca lá
ainda que ela está no YouTube lá, mas a parte escrita nós não colocamos. Mas poucas pessoas procuraram. Espero que pelo menos estejam vendo no YouTube, de quando em quando acompanhando essa palavra, né? Creia nos profetas e prosperareis. E que mais? Estareis, o que diz a palavra? Estareis seguros. Então isso é muito importante. Abra lá no Salmo 89. Ainda vamos trabalhar em cima aí dessa frase que o Senhor nos colocou. 2024, o ano da manifestação da glória do Senhor. E nós vamos ler do verso 20 até o verso de número 29. Diz a palavra o seguinte: achei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, e nem o filho da perversidade o afligirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei. A minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua destra sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei o mais excelso dos reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha benignidade, e o meu pacto com ele ficará firme. Farei que subsista para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias dos céus. Feche os olhos, coloque tua mão em teu coração e vamos orar. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Nós dependemos de ti, dependemos verdadeiramente da unção do teu Espírito Santo. E pedimos que a unção do Senhor venha nos ensinar nessa noite. Como diz a tua palavra, que tu enviaria a nós um instrutor de justiça, que nos instruiria em toda a verdade. E o Espírito Santo é o nosso instrutor. Nós nos dobramos diante de ti, nos dobramos, Senhor, diante das tuas instruções, e que a tua palavra venha realmente nos nortear nessa noite. Tu tens dado palavras específicas esse mês de janeiro para nortear as nossas vidas, para que o peso profético que o Senhor colocou sobre essa casa nesse ano, 2024, o ano da manifestação da glória do Senhor, para que isso se cumpra de maneira literal em nossas vidas. Dependemos de ti em todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade para definir o que é unção, compreender como funciona em nós a unção. Eu entendo que há uma confusão muito grande entre o que a unção verdadeiramente representa para nós, daquelas manifestações que a unção muitas vezes manifesta nas nossas vidas. Tem pessoas que chamam unção as reações que a unção produz. Alguém pode dizer: olha, eu tenho muita unção, eu estou ungido pelo Senhor. Mas por que você tem unção? Eu estava numa reunião, senti minhas mãos queimando. Eu senti como um óleo quente que veio sobre a minha cabeça, né? E foi algo tão poderoso, tão extraordinário. Naquele culto eu senti que eu estava pisando em brasas, né? Eu vi, estava orando numa montanha, de repente eu vi os gravetos pegando fogo. Tudo isso pode acontecer. Esses fenômenos sobrenaturais vêm quando o Espírito Santo vem, quando a unção vem de maneira poderosa. Essas coisas podem ocorrer, mas não é propriamente a unção aquilo ali. São as reações que a unção pode produzir em nós.
Eu tenho as definições próprias minhas, né? Pelos anos de caminhada com Deus. Eu creio que a unção é um método de operação do Senhor nas nossas vidas aqui na terra. E esses métodos de operação de Deus envolvem níveis da sua graça. É a graça de Deus que vem a nós de maneira superabundante. A Bíblia fala da superabundante graça que há em Deus. E essa superabundante graça manifesta de diversas maneiras em nossa direção. A própria palavra graça, a palavra caris, é um dom imerecido, né? Ninguém é ungido porque merece ser ungido mais do que os outros. Diga ao seu vizinho: se você é ungido mais do que eu, não é porque você merece e eu não mereço. É a graça de Deus que manifesta e nos toca, né, de uma maneira poderosa. Então eu entendo que a unção de Deus envolve todos os níveis da sua graça, envolve as habilidades que Deus coloca em nós, é o poder do Espírito Santo concedido a nós para realizar a obra de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender é que a unção vem a nós sempre com uma finalidade. Sempre existe um para quê. Diga isso, seu vizinho: a unção de Deus que vem sobre a vida de um crente tem objetivo. Sempre tem um para quê. Se você abrir lá em Atos 10:38, diz assim, que Jesus, ele foi ungido com o poder de Deus e andou fazendo o bem e curando a todos os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Olha o que diz aqui: e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Com que propósito? Andar por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Isaías 61, a unção profética sobre Jesus, a unção messiânica. O Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para... Coloca o versículo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Sempre haverá um para. Pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar a liberdade dos cativos e a pôr os presos em liberdade. Isaías 61:1. E num belo dia de sábado, para confrontar os adventistas, Jesus chega na sinagoga, pega o rolo de Isaías e abre exatamente nesse texto: hoje se cumpriu essa palavra em minha vida e no meu ministério. O Senhor me ungiu para... E fala acerca da destinação. Então, é a unção do Senhor que nos habilita, nos capacita. É a graça de Deus que vem sobre nós para realizar a obra do Senhor. Ninguém pode fazer a obra de Deus na força da carne. E infelizmente hoje nós vemos na obra de Deus muita coisa acontecendo sem a graça, sem a unção de Deus. Você lembra a experiência da Arca da Aliança? A arca estava sendo levada até Jerusalém. Deus havia dado já uma direção. Ela tinha que ser levada no nome dos levitas. Porém, prepararam um carro muito bonito, um carro de bois, para carregar a arca. Na mente deles, pensavam o seguinte: a Arca da Aliança é algo tão precioso, então merece ser carregada num carro de boi. Diz a Bíblia que fizeram um carro novo e começaram a transportar a Arca da Aliança para Jerusalém. E de repente, aqueles bois tropeçaram, a arca começou a cair. E Uza, de maneira muito rápida, foi lá segurar a Arca da Aliança vai cair. E a Bíblia diz que ele foi fulminado imediatamente. Pergunta ao seu vizinho: você sabe por que Uza foi fulminado? Responda para ele. Diga-lhe assim: porque na Arca da Aliança não pode haver impressões digitais. Não pode haver a mão do homem.
E tem muita gente que quer fazer a obra de Deus na força da sua mão, na força do seu braço. A igreja, infelizmente, hoje está cheia de animadores de programa. Alguém vai dirigir louvor, não tem unção, não tem cobertura do Espírito Santo, ele não passa de um animador de programa. E infelizmente tem muitos por aí. Tem pessoas que chegam e dizem: olha, eu posso pregar, eu sei pregar muito bem. O saber pregar não faz de alguém um pregador. Alguém pode saber pregar muito bem, porém, se ele não tem unção para aquilo, vai ser um desastre. Então, seu vizinho, você acha que a harpa de Davi era ungida? A Bíblia diz que ele tocava diante de Saul e os demônios iam embora. A unção não estava na harpa, a unção estava em quem tocava a harpa. A unção não está no teclado, a unção está nas mãos daquele que toca. Amados, e nesse ano que nós estamos entrando aí, o ano da manifestação da glória de Deus, deverá ser um ano em que deveremos ser realmente marcados pela unção de Deus, em tudo aquilo que fizermos. Líderes de célula, colíderes ungidos, aconselhamento, alinhamento ungidos, que vem do coração de Deus, não da mente. Alguém que aconselha, se ele aconselha segundo o seu conhecimento mental, racional, é um desastre. Ele pode ser um bom psicólogo, mas se ele não tem unção para aquele tipo de aconselhamento, não vai trazer resultados de maneira nenhuma. O que conta realmente é a unção. A unção é muito necessária porque traz uma realidade da presença de Deus, amados. E traz aqui para a terra de maneira tão forte, tão real, sobrenatural. E é esse poder de Deus, é essa dimensão sobrenatural que vai aproximar as pessoas de Deus, e alguma coisa vai acontecer. Voltamos em Imperatriz. A Rosil foi lá na igreja que vocês fundaram, é a igreja Nova Aliança, Estrela da Manhã, né? Ela pregou lá. O pastor Nonato diversas vezes falou o seguinte: nós temos os manuais, temos todos os CDs do que é pregado no Silce, o que ele veio e ministra em FOL. A gente poderia muito bem pegar esse material e ensinar todos os alunos aqui. Nem precisaria ele vir aqui. Mas se fizéssemos isso, seria somente uma técnica. E não teria o efeito, não aconteceria nada do que acontece. Por quê? Jesus falou: o Espírito do Senhor me ungiu para. Eu tenho certeza, o nosso ministério foi ungido para um para. A gente ministra alguma coisa, os resultados vêm no final. Demônios que se manifestam, não precisa nem ir lá botar a mão, repreender. Com a pregação começa a desavacar, começa a trazer à luz o que está oculto. Por quê? Estamos debaixo de uma cobertura do Espírito Santo. Então, senão, nós podemos fazer isso aqui, mas não vai acontecer nada. Diga ao seu vizinho: é a unção que determina as realizações. E a unção de Deus, quando está presente em alguém, ele recebeu uma capacitação, vai aproximar as pessoas do próprio Deus, vai aproximar as pessoas do sobrenatural. Uma outra definição para unção que eu considero, para mim, é uma investidura do poder de Deus
É um poder que Ele nos dá para uma função, para um momento determinado para realizar a sua obra. Tem líderes que muitas vezes se sentem cansados. Obreiros que se sentem cansados. Ficam exatamente como estava Sansão ali em Leí. Diz a Bíblia que as forças dele tinham ido embora. E ele clama ao Senhor. De repente ele vê uma fonte. Ele bebe daquela fonte. E diz que o Espírito do Senhor vem a ele. E dá a ele um novo poder, um novo vigor. É isso que a unção faz em alguém. Se um ministro ele está cansado, de repente ele percebe que aquilo que ele faz não está produzindo resultado, não está produzindo efeito. É o momento exato dele procurar um novo nível de unção. Diga ao seu vizinho: sabe por que existe uma nova unção? Porque a unção que a pessoa recebeu pode se tornar velha. Salmo 92:10. O Senhor nos unge com um óleo novo, um óleo fresco, de modo que as nossas forças são revigoradas e ficamos tal qual um boi selvagem. O Raila viajou conosco lá para a Imperatriz. Eu disse: puxa, olha que puxado, né? Começa às 9 horas, vai até meio-dia e pouco. Você tem 15 minutos de intervalo. E 15 minutos as pessoas fazem fila, querem oração, querem que assine alguma coisa, botem algo profético no manual, escreva no livro. Mal você tem tempo, nem toma água nem café. Aí à noite vai lá para o Silvio o tempo todo. O Silvio já pega lá, ministra pessoalmente à tarde. Como é que vocês conseguem isso? É unção do Senhor. E será que eu me sinto cansado? Não. Nós voltamos aqui, chegamos no domingo, eu vim para cá e paguei ainda. E isso que a gente viajou o tempo todo, deu problema no voo, a gente ia chegar no sábado aqui, 8 e pouco da manhã, chegamos de noite porque houve cancelamento de voo. Mas a unção, ela nos revigora. A unção do boi selvagem. Diga ao seu vizinho: quando você se sente cansado, você precisa da unção do boi selvagem. O salmista diz assim: eu estou forte e revigorado, porque fui ungido, e tenho a força agora de um boi selvagem. Pelo seu vizinho: será que você não precisa da unção do boi selvagem? Nesse ano 2024, você tem que experimentar essa unção. Haverá muito trabalho no reino de Deus. Nós já começamos trabalhando, fomos descansar, mas já tabulando tudo, as coisas que tem que ocorrer no ano, e já começando trabalhando já desde já. Veja, nós acabamos de ler aqui Isaías 61:1. Nós lemos lá em Atos 10:38. Jesus, o Filho de Deus, aquele que tinha a natureza de Deus, mas também tinha uma natureza humana, como homem, como nós. Ele não começou nada no seu ministério sem experimentar, eu disse o quê? O impacto da unção. Veja lá em Mateus, capítulo 3. Você vai ver por que Jesus era vitorioso no seu ministério. Verso 16: batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Sabe o que Jesus estava experimentando naquele momento? O impacto da unção. E veio o testemunho do Senhor, e eis que veio a voz dos céus dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E o que ocorre em seguida? Mateus 4, verso 1. Logo que aconteceu isso, coloca lá, Mateus 4:1, foi Jesus conduzido ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo.
Guarde isso, foi conduzido pelo Espírito. Sabe por que Jesus venceu a Satanás? Você pode ler o capítulo 4 inteiro. Você vai ver a vitória de Jesus de maneira poderosa. Porque de antemão a unção veio sobre ele. Só depois disso, você já começa a ver os milagres ocorrendo. Começa uma explosão de curas. 3 ressurreições através do ministério de Jesus. Prodígios, sinais. Porque ele tinha uma cobertura do óleo da unção. Jesus, sendo Filho de Deus, não começou nada sem experimentar o impacto da unção. E esse ano aí que nós estamos começando, verdadeiramente, vai ser um ano em que você tem que experimentar o mover da unção em tua vida. Esse texto que eu acabei de ler aqui, sobre a unção de Davi, coloca de maneira bem clara 11 coisas que a unção pode fazer em nossas vidas. E essas 11 coisas é vontade de Deus que eu e você estejamos experimentando em abundância esse ano. Diga ao seu vizinho, há 11 coisas que a unção de Deus fará em tua vida nesse ano de 2024. Vamos ao texto aqui agora. Verso 20, nós começamos no 20. Achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Nós vamos ler isso aqui, só que você vai declarar o seguinte: onde está escrito Davi, você vai colocar o teu nome. Vamos fazer isso? Eu vou colocar, meu nome é Levi, José Levi. Eu vou colocar José Levi e você vai botar o teu nome. Vamos ler juntos aqui. Achei José Levi meu servo, com o meu santo óleo ungi. E a partir desse momento, Deus começa a falar com Davi, começa a colocar toda uma projeção daquilo que aconteceria, como seria o seu ministério. E eu creio que nessa noite o Senhor quer projetar algo diante de você. Você já começa a entender profeticamente como é que vai ser esse ano de 2024 na tua vida. Comece a abrir o seu coração para que essas coisas se cumpram em você de maneira poderosa. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Agora Deus começa a falar com ele uma série de coisas que aconteceria. Verso 21, a primeira coisa que Deus diz a ele, e é a primeira coisa que ocorrerá a você quando você é tocado pela unção de Deus. Ele diz assim, ó: a minha mão será sempre com ele. Verso 20 e 21 já coloca algo poderoso para nós. Quando o Senhor fala, achei Davi meu servo, Deus estava falando, Davi, achei você, te tirei do meio das malhadas. Eu coloco você no meu plano, no meu propósito, na minha vontade. Você vai conhecer agora o meu favor na tua direção. Ou seja, ele não ia caminhar de lá para cá sem destino. Primeira coisa que a unção faz em nossa direção, nos dá um senso de destino. A pior coisa para um crente, a pior coisa um líder, é ele trabalhar sem uma destinação. E infelizmente há pessoas que não sabem para onde está indo, não tem objetivo. Você pergunta a alguns crentes, qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Ah, meu propósito é glorificar Deus. Amém, aleluia, correto. Mas quais as formas que Deus tem designado você, para você glorificar Ele, glorificar o seu nome? Aí a pessoa se perde, ela fica sem resposta. Diga ao seu vizinho, os planos de Deus são planos redentivos e são planos pessoais. Para cada um de nós é ter um propósito. Para cada um de nós é ter um plano.
Para cada um de nós, Ele manifesta uma medida do seu favor. Agora, quando a unção vem e nos toca, nós vamos saber definitivamente qual é o seu plano, qual é o seu propósito. Por isso ele diz assim: achei Davi, com meu santo óleo ungi. Davi, a partir de agora, ele tem um senso de destino, ele sabe para onde que vai estar caminhando, ele sabe qual é o plano. Diga ao seu vizinho: Deus tem planos para você, para esse ano. Diga ali: você tem que conhecer quais são esses planos. Aleluia. A minha mão será para sempre com Ele. Quando a mão do Senhor está sobre nós, nós estamos sendo guiados, estamos sendo orientados, estamos sendo levados a um destino certo. Pior coisa, a pessoa não sabe de onde saiu, onde está vivendo e para onde está indo. Ouça isso. Um líder, quando não funciona debaixo de uma unção específica que Deus deu, ele não sabe para onde está levando o povo. Aí ele passa a copiar. Não. A Elevation tem um louvor bom, acho que é isso que Deus quer para a nossa igreja. Vamos copiar e colocar aqui. Não é isso. Eu acho que vamos trabalhar com célula no modelo do MCI. Vamos lá para a Colômbia, vamos ver como é que eles fazem em Bogotá. Aí vê que não há nada daquilo. Não, acho que vou lá na Coreia, pago uma passagem alta, eu quero ver como a igreja do falecido Chu faz. Fica perdido. E essas pessoas, elas mesmas começam a criticar de todas as visões que Deus deu aos ministérios. Porque não recebeu, não tem uma unção definida na vida dele, não sabe o que faz. Ele vive copiando, copia desse, copia daquele, copia do outro. E o povo não sabe para onde está caminhando, não tem identidade. Diga ao seu vizinho: você precisa ter identidade. A unção nos dá identidade, nos dá senso de propósito, nos coloca no favor de Deus. Ainda no verso 21, diz aqui: e o meu braço o fortalecerá. Você precisa ser fortalecido. Davi estava recebendo da parte do Senhor: a minha mão te fortalecerá. Gente, quando você lê sobre a guerra espiritual, lá em Efésios 6, por favor, coloca Efésios 6:1. Não, vamos direto lá para o 10. O capítulo todo fala de guerra. Bota o 10 lá, para a gente ganhar tempo aqui. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora, eu não consigo me fortalecer na força do Senhor, na força do poder, se eu não tiver um nível de unção sobre mim. Quando a unção veio sobre Davi de maneira tão forte, sabe o que acontecia? Quando ele entrava em guerra, por exemplo, ele entrou no capítulo 3 lá de 2 Samuel, entrou numa guerra contra os exércitos de Saul. E como ele estava debaixo desse nível de unção tão poderosa, a Bíblia diz nesse verso que Davi se fortalecia cada vez mais e o exército inimigo enfraquecia. Coloca o versículo lá, por favor. 2 Samuel 3:1. Contra quem é a tua guerra? A guerra entre a família de Saul e a de Davi foi longa. Diga ao seu vizinho: a batalha é longa. Gente, você acha que o diabo ele dá trégua? Não dá. Aqui não havia trégua. Mas Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a família de Saul ficava cada vez mais enfraquecida. Quantos querem enfraquecer o reino do inimigo? Para enfraquecer o reino do inimigo, você tem que ter essa unção de força. Por isso o Senhor fala aqui com Davi de maneira muito forte: e o meu braço o fortalecerá.
Em nome de Jesus, nesse ano, aleluia, as forças do inimigo têm que ser diminuídas e a força do Senhor na tua vida aumentada. Ouça algo, 2024 é um ano. Vamos subir em adoração, em louvor e adoração. Ampliar, aumentar o nível do rio da adoração. E diminuir o tempo de guerra contra a treva, gente. Ainda que nós profetizamos aqui na casa, será um ano difícil, ano duro, haverá guerras violentas, conflitos, mas a nossa maior arma será louvor e adoração. Davi caminhava na unção que recebeu, por isso ele fortalecia cada vez mais, e o exército de Saul, a família de Saul, enfraquecia cada vez mais. Levantando as tuas mãos e diga: 2024 é ano para subirmos em adoração e descendermos em guerra. 2024 será um ano de diminuirmos as forças do inimigo e aumentar as forças de Deus em nossas vidas pelo poder da unção. Terceira coisa que encontramos aqui, veja o verso 22. O inimigo não o surpreenderá. Nós já temos ensinado na casa aqui que o diabo trabalha com o fator surpresa. Diga isso: o diabo trabalha com o fator surpresa. Mas aqueles que estão debaixo da unção do Senhor, eles não são surpreendidos. Aleluia. Porque tem uma percepção profética, tem uma unção tão tremenda. A Bíblia diz aqui que Davi, ele não seria surpreendido por causa dessa unção. E quantas vezes, quem sabe 2022, 2023, alguns aqui da casa, alguns que nem estão aqui nessa noite, trabalhamos com o rebanho, sabemos como as pessoas vivem. Quantos tiveram ataques do inimigo que veio de surpresa? Veja as guerras que estão acontecendo agora. Veio de surpresa. Os ataques contra Israel, a Ucrânia sendo massacrada pela Rússia. Surpresa. Se as coisas continuarem da maneira que está, uma guerra pode romper aí entre Venezuela e Guiana. Foi algo de surpresa. É assim que acontece no reino natural, porém é assim que acontece no reino espiritual. Quantos aqui, levante a mão, em algum momento da tua vida foi surpreendido pelo inimigo? Aconteceu algo que jamais esperava, e aconteceu. Por quê? Ele trabalha com o fator surpresa. Mas a unção que Deus quer trazer esse ano vai te guardar. Diz aqui: você não vai ser surpreendido pelo inimigo. Deus deseja te dar um nível tão alto de percepção espiritual. Eu sempre falo para minha esposa: olha, glória a Deus, o Senhor nos guarda de cada rolo, de cada tambique, o Senhor nos mostra lá na frente. E olha, e quando Deus mostra alguma coisa, principalmente na madrugada, é aquilo. Tivemos aí na igreja, algumas pessoas sabem o que passamos. Numa bela madrugada o Senhor falou acerca de alguém. É assim, assim, assim. Diz para ela: vá até esse. No mesmo dia, veio tudo à tona. Pessoa que não é irmão, nem primo segundo. Não, porque na igreja, muitas vezes, alguns são primos. Alguns são primos segundo. Não são irmãos. Há muitos falsos cristãos por aí se infiltram. As igrejas da Ásia, tinha uma delas que tinha uma percepção, uma unção tão tremenda.
tinham olhos de águia. Porque a Bíblia diz que eles colocavam à prova aqueles que se diziam ser judeus, porém eram da sinagoga de Satanás. Uma igreja não tinha discernimento, foi no embalo, foi pegada por eles. Porém a igreja de Filadélfia tinha percepção, está debaixo da unção, não era surpreendida. E o Senhor fala através de João: eis que farei com que venha e adorem prostrado na tua presença. E sabe quem eram? Da sinagoga de Satanás. Não permaneceram ali. Deus quer dar uma unção. Minha esposa falou que ela olha, vê o coração. Nas ministrações de libertação, muitas vezes olhamos para alguém e já vemos o que está no coração. E esse nível de percepção Deus quer trazer na igreja. Aqueles se disseram ser judeus, porém eram da sinagoga de Satanás. Levantando as suas mãos, diga: quando a unção está sobre mim, não serei surpreendido pelo inimigo. Ainda que ele tente, vai tentar levar você a um mau negócio, alguém que vai te trazer problema, vem para te lesar, vem por um caminho, mas diz a palavra em Deuteronômio: fugirá de diante de você por 7 caminhos. Declaro isso sobre a tua vida. Você está vendo o valor da unção em nossas vidas? O que a unção fará? Santo é o nome de Jesus. Quarta coisa, ainda no verso 22, diz assim: não seremos surpreendidos, e nem o filho da perversidade o afligirá. Gente, tem muitos filhos da perversidade por aí, tem muitos filhos da maldade, tentando trazer aflição para você, te levar a um mau negócio, te lesar. Estava descansando na praia. Ontem o Aleph manda para mim uma mensagem. Por quê? Um filho da perversidade levantou para afligir ele e a família, fazendo ameaças. Eu sou de uma... lá do Pará, eu sou aí de uma facção, de um grupo de traficante, e você nos entregou para a polícia, eu vou acabar com a família. E começou a fazer ameaça. Aí ele mandou uma mensagem, disse: olha o inimigo querendo trazer intimidação. Eu falei: olha, pega, faz o seguinte, deleta esse cara aí da rede, bloqueia ele, porque ele está te intimidando. Se você detar ela, amanhã te manda outra mensagem pedindo dinheiro. Olha, se eu não fizer isso, se você não mandar esse valor, vou acabar. É assim que eles fazem, gente. Quem já recebeu esse tipo aí? Golpe tem todo dia. Às vezes até dou risada, porque manda o inglês, abre o e-mail, está lá: invadir teu computador, vou pegar todas as senhas de banco, vou pegar todos os teus documentos, tudo que você tem. Me mande 1.600 bitcoins e dá um número de conta. Eu só vou lá e apago. Filho da perversidade. Fazendo o quê? Querendo afligir. Quantos foram, ano passado, afligidos por algum filho da perversidade? Gente, a unção nos guarda, não vai permitir. Em nome de Jesus. O teu celular é santificado, o teu computador é santificado. Nenhum filho de perversidade vai ter acesso ali. O Senhor fala com Davi aqui de maneira clara: nem o filho da perversidade o afligirá. Quando a unção está sobre nós, amados, quando a unção é presente, além de não sermos surpreendidos pelo inimigo, nenhum filho da perversidade nos atingirá. Abra lá no Salmo 91. Salmo 91, por gentileza, vamos ver alguns versos aqui. Veja o verso 4.
Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Essas penas, o escudo e broquel, nada mais é que a unção dele, nos protegendo, nos guardando, de maneira tão poderosa. Verso 6 e 7. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Você sabe o que significa peste que anda na escuridão e mortandade que assola ao meio-dia? Quem sabe o que é isso? Converse com o judeu, ele vai dar uma aula para você. São demônios específicos que trabalham exatamente nas horas do dia. Nós que entendemos um pouco de mundo espiritual, sabemos as trevas, sabemos muito bem quais são as horas específicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, das 3 da madrugada às 4 da manhã, é conhecido como a hora da bruxa. É a hora que muitos cristãos são afligidos. E guerreiros levantam intercessão guerreira, no nível que nós levantamos há pouco aqui, para confrontar o mal. E o judeu sabe muito bem que há castas demoníacas que agem ao meio-dia. E elas são chamadas de peste, ou melhor, de mortandade que assola ao meio-dia. E peste que anda na escuridão, são castas de demônios. Se há alguém que conhece de maneira tão profunda o mundo espiritual, são os judeus, sabia disso? Quando fizeram aqui o CMFL e adquiriram lá o Manual do Libertador, nós mostramos ali sobre Asmodeus, Lilith, os demônios, né, que agem na cabala. E essas informações, sabe de onde vêm? Principalmente do povo judeu. Estiveram mergulhados no Egito por anos, 400 e poucos anos no Egito, na cultura egípcia, com muitos demônios, mas tudo é demônio. Piso em Canaã, uma guerra contra os deuses cananeus, que eram verdadeiros demônios. Aí são levados para a Babilônia. Você não imagine os níveis de guerra que os judeus levaram com Lilith. Nós ensinamos sobre a operação dos espíritos íncubos e súcubos, totalmente ligados com a força de Lilith. Comum isso na Babilônia, e os judeus sabem de cor e salteado sobre isso, gente. Hum. 70 anos cativos na Babilônia. Depois os babilônicos são cativos do Império Medo-Persa, os judeus foram juntos, onde imperava feitiçaria. Eles eram anos ali, então são catedráticos em entender o mundo espiritual. Converse com o judeu, ele te dá um demônio, te dá uma aula sobre a operação desses demônios. Se você pegar as obras dos judeus, pegar o Talmud, por exemplo, você vai encontrar muita coisa sobre guerra espiritual. E eles leem o Salmo 91 dentro de uma ótica de guerra espiritual. Verso 7: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu, aleluia, não serás atingido. Verso 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Forças malignas, a força da unção te guardando. Diga ao seu vizinho: a unção do Senhor te guarda, a unção do Senhor te protege. Por isso diz aqui que Davi seria guardado das aflições. Número 5.
quinta coisa que a unção pode fazer sobre a tua vida em 2024, e que fez sobre Davi, veja o verso 23. Eu esmagarei diante dele os seus adversários. O Senhor estava falando com Davi: farei de você alguém agressivo contra as trevas, farei de você alguém agressivo contra as forças do mal. Ou seja, você não vai estar acuado. Eu vou tirar você de uma posição defensiva e vou colocar você em uma posição ofensiva. Diga ao seu vizinho: a tua guerra em 2024, você não poderá ficar na defensiva, você tem que ficar na ofensiva. Porque se eu vou lutar, se eu procuro o tempo todo só me defender, eu vou ver constantemente sendo alvejado pelo diabo, gente. A partir do momento que você entra numa ofensiva, aleluia, sabe quem tem que correr? É o diabo. Pergunta ao seu vizinho: você tem medo do diabo? Diga a ele: se você tem medo do diabo, você precisa de libertação. Venha para o Silce Maio. Porque na verdade, amados, quem tem que ter medo da gente é o diabo. Um cristão ungido, Davi, é um terror para os inimigos. Um crente ungido, ele é terror para o diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Aleluia. Diz lá em João de maneira bem clara: para desfazer as obras do diabo. Diz ao seu vizinho: no reino de Deus, você tem que ser terrorista. Terrorista. O diabo tem que ter medo de você. Você tem que provocar terror para o reino das trevas. Hebreus diz que o Filho de Deus se manifestou de maneira tão tremenda, e no sacrifício seu na cruz, ele destruiu definitivamente aquele que tinha as chaves da morte nas mãos. O diabo foi destruído, sim ou não? Quem acha que o diabo foi destruído? E por que fazemos, Camila, guerra espiritual? Como fica? Se foi destruído, fazemos guerra. O diabo está julgado e condenado. E sabe quem tem a força para deter ele? A igreja do Senhor. Tem bandidos soltos por aí, foragidos. Alguns são em liberdade condicional. Sobre ele já tem uma sentença, já houve um julgamento. No entanto, ainda não são presos. E o diabo foi julgado. Está lá de maneira clara no Evangelho de João: julgado e condenado. E eu e você temos a responsabilidade de dar voz de prisão a ele. Você sabia que você é um oficial de justiça? E você nem sabia disso? Pergunta ao seu vizinho: você sabia que você é um oficial de justiça? Como funciona um oficial de justiça? Nós temos uma pastora amiga nossa no Rio de Janeiro que é oficial de justiça. E ela vai atender aqueles complexos cheios de bandido, são invasores de terra. O juiz decreta uma sentença. Tem que haver uma apropriação, desapropriação, e o verdadeiro dono se apropriar dali. Ela vai lá com a notificação, procura o chefão ali daquela comunidade: olha, está aqui, você tem tantos dias. E vira as costas, vai embora. Fez o papel dela. Eles têm que sair.
Porque se não sair no prazo, vai a polícia e vai tirar força. Diga ao seu vizinho: você já tem a notificação nas mãos. Basta simplesmente levar ao malfeitor, a Satanás e seus demônios. E sabe qual é a nossa notificação? A palavra de Deus. Porque já foi dado aqui a sentença. Está julgado, está condenado. E você só faz lembrar isso diante das trevas. Demônio que traz enfermidade, demônio está se apropriando de coisas que não deve se apropriar, ele tem que sair. Em 2024 você vai ser levantado para dar voz de prisão ao diabo. Diga ao seu vizinho: sabe por que muitas vezes o diabo aflige você ainda? Diga-lhe: porque até hoje você não sabia que você era um oficial de justiça do reino. Santo é o nome de Jesus. Uma guerra ofensiva contra as trevas. Sexta coisa que nós encontramos aqui, verso 24. Quando unge a Davi, o Senhor olha para ele e diz: a minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com você. E em meu nome será exaltado o teu poder. Quando diz aqui: a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com você, ele está dizendo: Davi, você será simplesmente um recipiente para conter a minha graça, para conter o meu favor. E onde Davi fosse, ele ia carregar isso e ia manifestar. Diga ao seu vizinho: um crente ungido, aonde ele vai, ele manifesta o poder da graça de Deus nele, porque ele é um recipiente. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Para os santos, um bom perfume. Para as pessoas das trevas, sabia que causa náuseas? Nós atendemos satanista. Ex-satanista disse: olha, cada vez que eu estava dentro de um ônibus e entrava um crente, eu não suportava. Me fazia mal, tinha vontade de vomitar. Vi um cheiro terrível. Sabe por quê? Porque incomoda as trevas. O bom perfume de Cristo incomoda as trevas. Mas para aqueles que amam o Senhor, são santos, aleluia, aquilo que exalamos é o bom cheiro de Cristo. Por quê? Somos recipiente da graça de Deus. É isso que ele estava falando aqui de maneira bem clara com Davi. Diga ao seu vizinho: se você tem a unção, a benignidade do Senhor, onde você passar, ela vai se manifestar. Aí você vai trazer uma boa palavra àquele que precisa. Você vai servir de um ponto de descanso àquele que está cansado. Você vai trazer uma palavra de segurança àquele que está perdido e inseguro. Por quê? Porque você é um recipiente da graça de Deus. Aleluia. Por isso o salmista ele pôde declarar: o meu coração ferve de palavras boas. Aquilo que ele declarava era exatamente pela boca, era exatamente o que estava no seu coração. A boca era um canal para ministrar, para fluir aquilo que estava onde? No seu interior. Diga ao seu vizinho: em 2024 você deve ser um canal da benignidade do Senhor. Aleluia. Vamos se encontrar aqui de maneira muito forte. A sétima coisa, veja aí, verso 24, a parte B: em meu nome será exaltado o seu poder. O Senhor fala para Davi: Davi, em meu nome
o seu poder será exaltado. Qual poder? O poder que estava de Deus em Davi. Declaro em nome de Jesus: 2024 não haverá cães fracos. Porque diz em Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Você vai transformar os teus arados, as suas forças, as relhas, em armas de guerra. Aleluia. Salmo 92:10 fala lá sobre a unção do boi selvagem. Fui ungido com poder. E a Bíblia, quando fala de autoridade, está falando de poder. Chega de termos uma vida isenta do poder de Deus. Tem um nível de oração, amados, um tipo de oração, eu vejo que é oração só para novo convertido. Ai, pastor, ore por mim, eu quero me fortalecer. Ah, pastor, ore por mim, estou quase caindo. Pastor, ora. Chega em casa, pastor, ore de novo. Caí, no caminho já caí. Gente, a igreja que Deus está levantando agora será uma igreja que não será jardim de infância. O tempo de ovelhinhas aqui, mamar e mamadeira e chupar chupeta passou. E Deus está trazendo hoje pão e leite. Mas você não vai ver se alimentando de pão e leite, não. Até o final do ano a tua comida vai ter que ser sólida. Carne. Leite é para os bebês em Cristo. Pão para os jovens. E carne para os adultos, para os velhos. Quantos querem amadurecer e envelhecer esse ano? Aleluia. Isso são níveis de alimento, gente. E aqui está bem claro. A unção vai dar a nós autoridade. Autoridade para vencer os 3 piores inimigos que temos. A nossa carne, o nosso eu, o mundo e Satanás. Muita gente não vence Satanás porque não consegue vencer a si mesmo, vencer a sua própria carne. Sabia que a carne é o maior inimigo que nós temos? Diz o seu vizinho, teu maior inimigo é a tua carne. E segundo é o mundo. E terceiro é o diabo. Se eu venço a carne, eu vou vencer o mundo. Se eu venço os dois, eu venço o diabo. Fichinha. Tem que acabar com esse negócio, a pessoa ter medo do diabo. Tem gente que não quer entrar em guerra espiritual porque tem medo do diabo. Ai, não entra em libertação, tenho medo de intercessão guerreira, eu tenho medo do diabo. Gente, quando você vai para a batalha espiritual, se você crê que tem a unção do Senhor, você já tem mais da metade da batalha ganha. Você não precisa fazer nada. Há um segredo. Se você reconhece a unção e os segredos da nova criação, você sabe que você é da família de Deus. Você faz parte da família com muitos irmãos. E você tem o irmão mais velho ainda. Pergunta pro seu vizinho, você sabe quem é o teu irmão mais velho? Quem que é? Jesus. E quando você não consegue resolver as coisas, se você acha fraco, dou um segredo para você. Chama teu irmão mais velho, ué. E Jesus entra na jogada, é o que nós fazemos. Né? As guerras, batalhas, com tudo que é tipo de demônio. Ah, mas como é que vocês conseguiram confrontar, né, lá na chave de Davi, o espírito de Babilônia? Não, nós chamamos Jesus.
o nosso irmão mais velho. O Senhor é homem de guerra. Diz na Isaías que o seu nome é possante. Glória a Deus. Oitava coisa, estamos quase terminando aqui, que a unção fez sobre Davi e fará sobre você. Veja o verso 25. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua destra sobre os rios. Olha que coisa tremenda aqui, gente. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua destra sobre os rios. Você sabe o que significa isso? O Senhor daria a Davi influência, gente. O Senhor daria a ele expansão. E quando a unção vem sobre alguém, dá a ele expansão. Coloque aí, por favor, 2 Samuel 7, 8 e 9. Agora assim dirás ao meu servo Davi. Olha a palavra que é liberada sobre Davi no momento que ele recebe a unção lá na casa de Jessé. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do campo onde cuidava das ovelhas, para que fosse o quê? Pois o meu povo. Ou seja, tivesse expansão, tivesse influência. Quando a unção vem sobre você, você tem influência. Tem pessoas que querem ser conhecidas porque cantam bem, porque pregam bem, porque conhecem bem a Bíblia. Não, gente. O que dá expansão, o que leva a pessoa mais longe, é a unção de Deus sobre a vida dele. Pelo seu vizinho: você quer expansão em 2024? Você quer ir além? Pergunta se ele quer quebrar as limitações, as barreiras que o limitam. Diga a ele: abre o teu coração para receber o impacto da unção do Senhor. Isso é ordinário. Davi não era conhecido. Gente, e se você pegar a vida de Davi, era a pessoa mais rejeitada. O rejeitado é cheio de mimimi. Porque não me chamaram, não me convidaram, foi outro, eu não fui. Isso. Davi era o auge do rejeitado, desde casa. Quando chega o profeta, quem passa diante dele? Os mais fortes. Eliasibe, Eliabe. Acabou? Peraí, tem alguém lá no campo cuidando das ovelhas. Trabalho sujo. Rebanho pequenininho no deserto. É onde ele estava. É rejeitado pelo pai, gente. É rejeitado pelos irmãos. Na guerra contra Golias, ele foi levar pão e queijo. Digo que seu vizinho Davi não era mineiro, mas ele gostava de pão e queijo. Aí foi levar leite e pão de queijo para os irmãos lá na guerra. Quem faz você aqui, rapaz? Menino, vai embora! Você tinha que estar lá no deserto cuidando do rebanho do pai. Despojaram ele. Mas ele era o escolhido do Senhor. Se eu tirar alguém lá do meio das malhadas, começa um tempo de ascensão na vida dele. Saul coloca ele dentro do seu palácio para ser escudeiro. Não demora tempo, começa a ser rejeitado pelo próprio Saul. Tudo ia bem, até que quando Saul ouve lá um cântico um pouco diferente. Saul matou milhares, mas havia 10 milhares. Começou a rejeição e a perseguição.
Davi, aquilo que ele não encontrou em Jessé, seu pai, ele acabou encontrando Saul. Era a esperança dele. Tanto é que lá no final, quando Saul tomba, né? Meu pai, Saul, meu pai, ele vê como pai. Davi foi rejeitado o tempo todo. Um tempo foi morar lá com nossa cidade de Filisteus, foi rejeitado lá. Para derrotar Golias, rejeitado, não, você tem que usar as armas. Ele lá com a sua bocozinho lá, com as 5 pedrinhas de rio, o tempo todo, gente. Mas aleluia, o favor de Deus estava sobre ele. A pessoa que Deus unge, não importa onde ela estava, te tirei do meio das malhadas e dei a você influência, eu dei a você expansão. E ele diz, e você colocará a tua mão sobre o mar e a sua destra sobre os rios. Pergunta ao seu vizinho, você quer expansão? Você quer influência? Diga a ele, a unção fará isso em tua vida. Gente, quando alguém é tocado pela unção, chama atenção. A Bíblia diz, Saul foi lá no rancho dos profetas, o Espírito do Senhor veio sobre ele, sai de lá profetizando, de repente todo mundo aponta para ele, uau, está Saul entre os profetas? É esse Saul, filho de Quis? Está profetizando? 2024, você pode causar impacto em meio aos seus parentes, os seus conhecidos, aqueles que não conhece a Deus. Levante uma das suas mãos e diga glória a Deus. Aleluia. Número 9. Diga seu vizinho, aguenta aí. Diga só, falta 2. Verso 26. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Gente, isso aqui está falando de íntima comunhão. Diz aqui, ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, o meu Deus, a rocha minha. Aleluia, alguém chegar e dizer, tu és o meu pastor, o meu Deus, dá um senso de propriedade de uma maneira muito maravilhosa. Aleluia. A unção leva você a um íntimo relacionamento com Deus. Gente, se é algo tão lindo que se vê na vida de Jesus, foi a comunhão estreita que ele tinha com Deus Pai. Você lembra do que Jesus, no momento da crucificação, antes de crucificar, como se dirigiu a Deus? Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Foi isso que ele falou? Abba, Pai. Abba, Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. No original, não está Pai. Está Abba, Pai. Agora, existe diferença entre Pai e Abba, Pai? Muito grande. Pai fala de alguém que é progenitor, alguém que sustenta, alguém que dá alimento. Mas Abba, Pai é diferente. Não é simplesmente alguém que é progenitor. É alguém que ama, alguém que acolhe, alguém que abraça, alguém que ministra amor. E era isso que Jesus experimentava de Deus Pai. Por isso ele declarou, Abba, Pai, passa de mim esse cálice. Quando a unção vem sobre você, você pode experimentar o mais íntimo relacionamento com Deus. E você vai conhecer não somente o Deus que provê as suas necessidades, o Deus que abre porta para você, o Deus que traz uma cura, mas vai conhecer aquele que ama, aquele que te ama, aquele que com muito carinho te recebe, aquele que ministra a tua vida, aquele que refrigera a tua alma. Aleluia. Aquele que está ao teu lado constantemente, aquele que te dá proteção, aquele que diz ainda que 1000 caem ao teu lado, 10.000 ao teu lado, mas você não vai ser atingido.
Diga ao seu vizinho, em 2024, você precisa experimentar os braços do Abba Pai, do paizinho, do papito, do papai. Aleluia. Marcos 14:36, pode marcar essa referência, coloca aí. Marcos 14:36. 14. E dizia: Abba Pai, paizinho, tudo é possível a ti. Afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Essa que mais se aproxima da declaração original. Abba Pai, paizinho. Aleluia. 10ª coisa. Diz seu vizinho, só falta mais uma. Veja o verso 27. Também lhe darei o lugar de primogênito, e falou-ei o mais excelso dos reis da terra. Gente, você sabe o que significa essa declaração? Lhe darei o lugar de primogênito. Davi estava recebendo de Deus a seguinte declaração: eu darei a você uma posição superior de vida, de natureza, e você vai receber os privilégios do filho mais velho. Pelo seu vizinho, diga-lhe: você sabe o que acontecia com o primogênito? Quando o patriarca, o pai morria, o primogênito tomava a direção da família. O quarto, que era do pai, passava a ser do filho. Bens, uma série de coisas, passava a ser dele. E é ele que teria agora a guarda de toda a família. É a bênção do primogênito. Tinha privilégios maravilhosos. E você sabia que em Jesus você é primogênito? Pelo seu vizinho, você sabia disso? Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Quero mostrar a você aonde você está agora. Se você nasceu de novo, se você é cristão realmente nascido de novo. Coloque para nós aí Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23. Olha os valores da nova aliança, o sacrifício de Jesus, gente. O que implica a salvação, o que implica nascer de novo. Mas tende chegado ao Monte Sião. Monte Sião nada mais é que a igreja, é uma figura da igreja. Todas as vezes que você vê Monte Sião, se refere à igreja. A cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Por que Jerusalém celestial? Apocalipse diz que é Jerusalém do céu. Ela desce para a terra. Jerusalém é linda, né, Silvana? Maravilhosa cidade. Quando já viram fotos de Jerusalém? É linda? Imagina celestial então. Se a terrena é assim, agora a Bíblia diz que a celestial desceu e diz que nós chegamos já a Jerusalém celestial, a igreja. Há um incontável número de anjos em reunião festiva. Verso 23. A igreja dos primogênitos, registrados nos céus. Quem são os primogênitos registrados nos céus? Quero fazer uma pergunta para você. Responda com sinceridade. Quantos aqui têm plena convicção de que um dia você levantou a mão dizendo: quero receber Jesus? Naquele momento o teu nome foi escrito nos céus para não ser mais apagado.
E desde aquele momento se tornou, sabe o quê? Primogênito. E você tem os direitos de filho primogênito. Levanta essa tua mão e diga: eu tenho os direitos de filho primogênito. Aleluia. É o que Deus está falando com Davi. E quando a unção nos toca, reconhecemos que temos os direitos de filho primogênito. Aleluia. Agora, nós ensinamos que tudo aquilo que Deus faz obedece um princípio. Qual é o princípio? O princípio multigeracional. A bênção do Senhor, quando nos toca, não é só para mim. Deus visa a descendência. E quando a unção nos toca, nós temos que entender que essa unção ela é multigeracional. A nossa descendência tem que ser alcançada. Por favor, veja aí no verso 29. O Senhor fala com Davi: farei que subsista para sempre a sua descendência, e o seu turno como os dias dos céus. Ou seja, haveria sempre realeza. A sua descendência estaria sempre numa posição real, reinando. E farei que subsista para sempre a sua descendência. A unção, quando nos toca, ela vai abençoar a nossa família. Um ministro tem que ter consciência. Ele recebe tantas promessas de Deus, palavras proféticas. E quem sabe essas palavras proféticas vêm para ele quando ele está com quase 80 anos. E o Senhor diz que tem tanta coisa ainda para fazer através dele, que por uma lógica, para aquilo acontecer tudo, eu teria que viver 200 anos. Mas a palavra profética é multigeracional. Ainda que não vai alcançar aquilo, a sua descendência vai. Achei tão tremendo, para encerrar, o testemunho da profeta de Deus, Cindy Jacobs, há muitos anos atrás. Ela disse que o pai dela já era idoso. Ele foi muito injustiçado no ministério. E havia palavras proféticas que ele iria para tantas nações, para umas 10 nações, para pregar o evangelho. Só que ele morreu não foi nenhuma. Só que ela já foi para mais de 50. A palavra se cumpre na filha. Por quê? Porque a bênção de Deus é multigeracional. E é o que o Senhor está falando com Davi aqui, de uma maneira tão forte. Ele diz aqui de maneira clara: farei que subsista para sempre a sua descendência. Então, se você não alcançar, os seus filhos, netos, bisnetos alcançarão. Hebreus diz de maneira tão clara que o bisneto de Abraão, Levi, estava dizimando com ele. Quando ele volta de uma guerra e vai dizimar dos despojos diante de Melquisedeque, diz a palavra, Levi estava ali. Nem se cogitava do nascimento de Levi ainda. E nessa noite você tem que ter realmente uma visão, uma percepção, uma perspectiva completamente profética. A visão é para gerações. Eu tenho muita promessa de Deus, que talvez não vou vivenciar isso, mas a minha descendência vai. Se chegamos a 30 e poucas nações, a minha descendência pode chegar a 70. O dobro, porque Deus opera exatamente dessa maneira, gente. Quero convidar você que fique em pé. Guarde isso. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem o toque da unção. Se eu sem a unção de Deus,
vai acontecer a mesma coisa que os filhos de Seba. Vou levar uma surra dos demônios. Pregar sem unção de Deus vai produzir o quê? Cansaço. É aquele tipo de palavra que nem espada, longa e chata. Trazer revelações à palavra sem unção só traz coisa tão profunda que as pessoas olham e nunca vê o fundo, porque não tem nexo. A pessoa fica viajando na maionese. Vamos levantar uma canção e vamos orar em seguida. Zacarias, dentro do templo, teve uma visão. 2 candeeiros, dos quais fluía, o óleo fluía e era como ouro líquido escorrendo. Ele pergunta ao Senhor: Senhor, que são esses 2 candeeiros? E veio a resposta: esses são os filhos do óleo. Esses são os 2 filhos da unção. Você precisa ser um filho do óleo. Você precisa ser sim um filho da unção. Que nesse ano 2024, ano da manifestação da glória, você possa ser candeeiro na mão do Senhor, onde o óleo, a unção vai fluir através de você. Não queira ter uma vida apoucada, não queira ter uma vida com limitações, queira ir mais além. Que haja na tua vida um espírito de conquista, um espírito de vanguarda, que você possa ir mais além. O Senhor está colocando as mãos nesses dias, e é um tipo de igreja que Ele quer desfazer completamente. É aquilo que nós chamamos de igreja de mimimi. Menos mimimi, mais poder de Deus. Menos confusão, mais unção de Deus. Esse ano nós vamos ensinar muita coisa aqui na casa, voltada aos 7 montes, a profecia dos 7 montes. São as áreas que precisam ser tomadas para o reino, onde nós vamos ter que levar o reino de Deus. Na educação, na economia, na família, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo está pegando, tudo aquilo que está nas mãos do diabo, é um tempo de resgate agora, é um tempo de trazer para o reino. Esse será o nosso foco. De que adianta irmos para um lugar amplo se não tivermos um alvo, um foco? Se for para ficar só ali dentro, adorando, isso é muito bom, só um castelo santo, não. É um para quê? A unção para quê? A unção sobre nós, para ficar se deliciando, vendo anjo, sendo tocado, sendo queimado, nadando no rio de Deus. Isso é muito bom. Mas tem uma destinação, é para alguma coisa. O Espírito do Senhor me ungiu para. Levante as suas mãos ao céu. Pai, coloco cada vida diante de Ti. Cada pessoa aqui é parte importante no Teu reino. A unção messiânica que estava sobre Jesus está sobre a igreja. Nós somos a Tua extensão aqui. E como igreja somos uma assembleia. Não somente uma igreja que é tirado para fora, Senhor. Não, nós somos uma assembleia legislativa e judicial. Nós estabelecemos sim o juízo de Deus. De Sião sairá a lei. É nós que determinamos debaixo do Teu poder. Que cada um aqui saia desse lugar hoje com a consciência de enviado. Oh Pai, uma consciência de ungido. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos ungiu. Para alguma coisa. Quebra toda limitação. Quebra todo conformismo, Pai. Em nome de Jesus, alarga a visão. Dá expansão. Traz extensão, Pai. Traz um tempo de influência. E que 2024 seja o ano, sim, da manifestação da Tua glória em nossas vidas. No nome santo de Jesus, para a glória do Teu nome nós oramos. Amém e amém. Aplauda o Senhor, que Ele é digno. Amém. Amém. Tenha uma boa semana debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Jesus. Pessoas que acompanharam em casa,
haja um tempo de bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, um tempo de conquistas, e que a unção possa reger a tua vida durante todos os dias. Que esse ano possa ser sobre a tua vida, sobre a tua casa, um dos melhores anos da tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.